Nessa aula, então, a gente vai aprender os equipamentos de rede que focam mais então na defesa do perímetro das redes de computadores. Começando pelo firewall, o mais comum de todos, e normalmente quando a gente fala firewall, a gente está falando de um firewall de rede, porque o WAF, que a gente vai aprender em seguida, também é um tipo de firewall, mas quando a gente fala somente a palavra firewall, a gente está se referindo aí a um firewall de rede. Então ele é basicamente a primeira linha de defesa entre redes e serve aí para controlar o tráfego com base em algumas regras. Então, basicamente o firewall ele é uma porta, né, fazendo uma analogia, né, ele seria uma porta com segurança. Aí o segurança seria o firewall, e esse segurança então controla quem entra, então que informação entra, e quem sai também. Então o firewall não só barra quem está entrando, mas ele também pode barrar os dados que estão saindo, certo? O nome firewall significa uma parede de fogo, né? E aí só dando a título de curiosidade, essa palavra em si, fora do contexto de tecnologia, serve para se referir a algumas barreiras físicas contra o fogo, tá? Então, para justamente impedir do fogo se alastrar, né, em algumas instalações de edifício ou em algumas situações específicas. É, Bom, basicamente, por que a gente utiliza em Firewall? Então, justamente para barrar o tipo de tráfego que a gente não quer. Então, por exemplo, a gente quer que o nosso tráfego, que a nossa porta do SSH, nossa porta 22, não esteja exposta publicamente, mas a gente quer expor a porta 80. Então, para isso, a gente pode configurar um firewall que vai bloquear o acesso à porta 22 para pessoas externas e, por exemplo, deixar esse acesso acessível, né, essa porta acessível apenas para pessoas internas. Né? Então, seria um exemplo do uso de firewall. O Web Application Firewall, ele é semelhante ao Firewall, mas ele atua na camada 7, né? Então, o Firewall aqui, ele trabalha na camada 3 e na camada 4, então de rede e transporte. Então, o Firewall, por exemplo, ele vai barrar um acesso na porta 22 TCP, ele vai barrar um acesso na porta 161 UDP, que é o protocolo SNMP, tá? Então, o Firewall atua nessa camada e o WAF ele atua na camada 7 da aplicação em si. Então, ele mas analisa o tráfego, né? Ele faz inspeção do tráfego e daí ele pode bloquear ou não aquele tráfego se ele identificar algum tipo de ataque, como SQL Injection e XSS, que são ataques comuns de aplicação web, tá? Então, basicamente essa é a diferença. Toda empresa que se preze, né, minimamente pela segurança vai ter um firewall implementado, mas nem toda empresa tem um WAF, tá? Porque primeiro, nem toda empresa tem uma aplicação exposta para a internet também, mas caso ela tenha também é mais um adicional de segurança. E também não é só porque a empresa tem um WAF implementado que ela está segura contra ataques, tá? Especialmente web. Até porque constantemente jeitos de burlar os WAFs são encontrados por pesquisadores todos os dias. O firewall ele pode ser implementado tanto a nível de rede, tanto a nível de host. Então eu posso ter um firewall que na minha borda da rede, então, né, que está permitindo ou negando a entrada de qualquer coisa que venha de fora da rede para dentro da rede. E a gente também pode ter firewall a nível de host, que é configurar o firewall somente naquela máquina específica, tá? Por exemplo, então eu não tenho firewall de rede, mas eu tenho firewall na minha máquina que está hospedando dados sensíveis, mas a máquina que não está hospedando dados sensíveis, as máquinas dos usuários, por exemplo, não tem um firewall implementado. Então, nesse caso, seria um firewall específico para host. E no exemplo que a gente vai fazer, né, na próxima aula, o exemplo prático, seria um exemplo de firewall a nível de host. Então, aí falando sobre IDS e IPS. O IDS é Intrusion Detection System, então um sistema de detecção de intrusão, e ele serve para detectar e alertar sobre atividades suspeitas. Tá? Então, um exemplo seria fazer alerta de tentativa de um escaneamento de portas. Então, eu percebo lá que está rolando um escaneamento de portas, eu aviso para algum outro sistema que eu tenho, ou enfim, para o nosso administrador, por exemplo, que aquilo está acontecendo. Então, ele não reage automaticamente, ele é passivo. Então, alguém vai ter que agir em cima daquela ação, ou não agir, né, se a pessoa analisar e perceber que de fato talvez não seja uma ameaça válida. O IPS, que é o Intrusion Prevention System, que é o sistema de prevenção de intrusão, ele detecta, então ele faz o trabalho do IDS, mas também bloqueia ativamente as ameaças. Então aqui, por exemplo, ele poderia detectar um exploit, né, um payload, uma vulnerabilidade ser explorada, ou até mesmo um escaneamento de portas, uma tentativa de brute force no SH, né? Brute force é um ataque de força bruta, né? Então ele percebe que tem muitos acessos sendo tentados com diversos tipos de credenciais, né? Possivelmente indicando aí um possível atacante malicioso, e daí ele faz o bloqueio do IP do atacante, né, na hora, certo? Por que parece que, né, faz mais sentido sempre usar um IPS em vez de um IDS também? Mas e por que nem sempre é usado um IPS? Porque o IPS, né, e o IDS também, eles são muito comuns de gerarem falsos positivos,
tá? Então, falso positivo é quando, por exemplo, o IPS vai achar que aquela informação ela é maliciosa e vai barrar aquela informação, sendo que era um usuário legítimo tentando utilizar, né, a aplicação, por exemplo, ou tentando acessar a máquina, e daí ele meio que vai negar, né, a disponibilidade daquele serviço para um usuário que é legítimo, em vez de ser malicioso. Então, por isso que nem sempre se usa um IPS e às vezes, né, utiliza-se um IDS para evitar, né, esse transtorno aí no tráfego. Aí, por último, o conceito de honeypot, né? Basicamente, o honeypot, que a tradução seria um pote de mel, é um sistema falso propositalmente vulnerável usado para atrair atacantes. Então, basicamente, o honeypot ele serve para tu observar algumas táticas de ataque, né? Desviar o atacante de sistemas reais e gerar logs para estudo ou detecção. Então, o que isso quer dizer, né? Isso basicamente significa que o honeypot, então a gente vai criar, dando um exemplo, a gente cria a nossa máquina A e a máquina B. A máquina A seria aí o honeypot, então propositalmente vulnerável para distrair o atacante, e a máquina B seria então a nossa máquina que de fato, né, a gente não quer que seja atacada. Então, fazendo a máquina A ser propositalmente vulnerável vai chamar muito mais atenção do atacante e provavelmente o atacante vai só atacar a máquina A e esquecer da máquina B, certo? Então ele vai perder um tempo ali e além de perder um tempo, tu consegue observar as táticas de ataque que ele está usando e observando as táticas, tu consegue, né, estudar os ataques dele e melhorar ainda mais as defesas do teu sistema de verdade, que nesse caso seria a máquina B, né? Então, para isso que serve basicamente o honeypot e também serve para a gente identificar possíveis atacantes. Então a gente viu que tem lá um IP vindo da China, né, ou de qualquer país atacando a nossa máquina. A gente pode tanto bloquear a nível de IP individualmente os atacantes, como a gente pode, sei lá, perceber, eu vejo que tem muitos ataques vindo aqui desse país aqui, da Rússia, por exemplo. Então eu vou simplesmente negar todos os acessos da Rússia, né, pro meu site, porque nem sempre necessariamente eu vou ter usuários e aceitar, né, necessariamente eu preciso aceitar sempre usuários de todas as partes do mundo, certo? Então para isso que serve o honeypot, é mais para fim de estudo e também para distrair o atacante dos seus sistemas realmente valiosos.